Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio desta quinta-feira, dia 26 de novembro de 2020, 34ª semana do Tempo Comum, que está se encerrando, tá? Então, devido a esse encerramento já do ano litúrgico, do ano A, para começarmos no domingo no ano B de São Marcos, a gente está lendo aí leituras do Apocalipse, estamos fazendo novamente a retomada de alguns temas como Jesus o Bom Pastor, que vai nos julgar, né? Que devemos também nos preparar para esse período do Advento, que é o quê? É a memória que nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, no ventre virgem de Nossa Senhora, e o Senhor Jesus é um homem qualquer? Não, ele é homem e Deus, ele é o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje o Pitaco é uma partilha. Eu estava. Precisei sair para resolver uns assuntos e demora 20 minutos para eu chegar no destino, de ônibus. Não estava lotado, graças a Deus. Na ida, né? Porque na volta foi meio traumático a coisa. Aí eu tava meditando tentando rezar o terço, né? Aí eu não tô querendo me mostrar, mas é que veio uma situação que eu queria partilhar. Aí era os mistérios dolorosos. Aí quando chegou na parte, na verdade é no primeiro mistério dos dolorosos, que é o Senhor Jesus no Monte das Oliveiras, suando sangue, né? Ele tá lá, ele padeceu, ele sofreu, tá? De ansiedade, mas a ansiedade chegou ao ponto dele suar sangue. Ele ficou com medo. Aí eu fiquei pensando, nossa, quantas vezes que a gente não tem medo? A gente nem chega a suar sangue, mas aí chega a ranger dente, tem problema estomacal, perde o sono, dá uma crise de insônia, a gente dá uma surtada básica. E aí eu pensando, puxa vida, Jesus suou sangue. Então, tudo que nós padecemos aqui na Terra, Jesus padeceu. Às vezes, no momento assim, no momento ali em que ele está na espera, na vigília, que ele depois da última ceia, que ele faz o lava-pés, né? E pede para 3 dos seus queridos apóstolos estarem ali, mas não aguentam de sono, dormem. Jesus está sem sono, porque ele sabe que algo muito, muito ruim pode acontecer, vai ser flagelado, vai ser violentado no seu corpo, né? No sentido assim, não é isso que você está pensando, mas é violentado de chibatada, depois levar via cruzes, depois crucificado, ainda ter que olhar no rosto da sua mãe toda chorando. E ainda assim ele não desampara a Nossa Senhora nem São João, né? Ó, filho, eis aí tua mãe, mãe, eis aí teu filho. Ainda ele resolve tudo, né? Ainda Jesus tem que resolver tudo ainda, antes de morrer tem que resolver tudo. Ainda consegue salvar o bom ladrão ainda, né? Jesus fica de ouvindo ali a discussão entre os dois ladrões e o bom ladrão ainda o defende do outro. E ainda fala, Senhor, claro que foi um pedido expresso, mas Jesus viu a intenção de Dimas, né? Se não me engano é o nome dele na tradição católica, na tradição das escrituras, o bom ladrão. Senhor, não esqueça de mim quando o Senhor reinar, né? Porque ele se sentiu tocado por tudo que Jesus passou. Ele entendeu que não, eu sou ladrão, eu cometi erros, eu estou merecendo estar aqui porque é uma penalização, segundo a lei romana, né? Segundo as leis ali de contenção, de manter os bons costumes e a ordem para evitar o caos. Então ele, Dimas e o outro ladrão deveriam ser punidos daquela forma, mas Jesus não, né? Então, Jesus, além de ter passado por um excesso de ansiedade, perdeu o sono, suar sangue, entrou no estado de medo, tudo. Em poucos momentos ali, ele passou por todas as nossas realidades, né? Então, por que também a gente não pode entregar todas as nossas dores, as nossas cruzes, achaques, e sem entrar no vitimismo, mas entrar no sentido assim, Senhor, né? Falar para Jesus crucificado, Senhor Jesus, estou aqui com essa dor. Pode ser uma dor de cabeça, pode ser qualquer coisa que esteja te incomodando, uma ansiedade, uma insônia. Ó, Senhor Jesus, eu ofereço isso aqui porque eu sei que o Senhor padeceu, né? O Senhor faça o melhor com relação a isso.
certo? Bem, não sei também por que eu estou falando sobre esses assuntos um pouco negativo, para alguns vai soar negativo, né? Mas eu penso que o fim de ano não é um momento de alegria para muitas pessoas, senão não haveria uma quantidade absurda de suicídios no período entre Natal e Ano Novo. Porque depois pode ver, metade de janeiro já dá uma baixada nessa situação. Mas eu tenho visto situações muito graves, realmente, que a pessoa entra numa pira louca porque fica sozinho no Natal, fica sozinho no Ano Novo, e a gente é muito influenciado pela mídia, né? Ah, tem que pular ondinha, tem que ser feliz. E a gente viu que esse 2020 foi um ano nulo para muita gente. Todos os sonhos nossos foram frustrados, né? Grande parte dos nossos sonhos foram frustrados, tivemos que sonhar outras coisas, tivemos que pensar outra coisa, até para sobreviver, para comer, certo? Para pagar o básico, não é verdade? Né? Então é muito triste, de repente, como a gente vê vários empreendimentos aqui, comércios, restaurantes que fecharam suas portas, ou aqueles que estavam há décadas tiveram que fechar as portas porque não se adaptam ao e-commerce, que hoje é o point da coisa, né? Entrar na internet. Mas tem gente que não entende isso. E não é obrigado a entender, desculpa falar. Não é porque o mundo está exigindo essas coisas que a gente também tem que entrar de cabeça. Para algumas pessoas o e-commerce funciona, para outras não. Né? Ainda mais no ramo da alimentação e do entretenimento. Né? A pessoa que lida aí com música e ainda assim não é o músico, é o técnico de som, o cara que monta o som, a iluminação, o que fica na coxia lá. Né? Tem um termo lá deles. Então eles estão passando fome mesmo. E aí cada um tem que se reinventando, né? Então, o meu apelo, além dessa partilha, não esqueça de doar alimentos para a pastoral social. Roupa é importante? Lógico que é importante. Aliás, eu vou dar uma dica. Sabe que tipo de roupa que é sempre importante? E que as pessoas acham que não, porque dão roupa para cobrir a parte externa, né? Mas não esqueçam das roupas íntimas. Cueca, calcinha e meia. Fralda geriátrica, fralda para criança. Mas é muito caro. Ah, minha filha. Ô, meu filho, mas você não gasta uma fortuna para montar a ceia? Não tá gastando horrores para fazer até o arroz de festa? Arroz com passa, arroz sem passa? E aí é aquela coisa, o arroz tá tão caro que você vai forçar aquela pessoa que odeia passa a comer na força do ódio, né? Eu particularmente não tenho nada contra passas. Mas vamos falar um negócio. Você que vai na casa, ó, você que come a ceia na casa alheia, você pode até separar as passas, depois jogar discretamente na lixeira da cozinha. Porém, você está indo na casa da outra pessoa. Outra pessoa não é obrigada a tratar você como se fosse o rei da Pérsia, entendeu? Por isso que tem gente, que eu já vi, gente, eu nunca imaginei aquilo. Eu vi no Instagram. No final acabou me dando ideia, né? Mas é uma situação que eu pensava que acontecia só na minha. Não, acontece em todo mundo. Sabe aquelas pessoas enjoadas que não gostam de qualquer maionese? Tem que ser Hellmann's, tem que ser Coca-Cola original para beber, tem que ser leitinho para tomar. O que a pessoa faz? Que eu já vi de verdade. A pessoa postou, essas pessoas colocaram lá. Elas têm a latinha de leite ninho propositadamente vazia e elas colocam qualquer marca de leite em pó. Elas têm a embalagem da Coca-Cola com o rótulo e colocam até o gole, qualquer refrigerante escuro lá. E maionese, eles preservam até o potinho com rótulo e colocam qualquer sachêzinho de maionese. E ainda fala assim, pros enjoados dos meus parentes. Porque o dono da casa não é obrigado, né? Se quiser, cede. Mas povo enjoado que chega na nossa casa, vem exigir mundos e fundos, aí é aquela história, como já ouvi falar do povo aqui de casa. Quando a gente vai na casa do outro, nem um copo d'água oferece. Ainda só faz aquela cara, ainda deve colocar todas as vassouras de pé, parecendo. Aí acha que a gente que é bruxa, né? Bruxa é vocês que ficam fazendo esse tipo de coisa, de virar a vassoura tudo para cima. Como eu cheguei uma vez numa casa que eu não piso nunca mais. Parente do parente ainda. Não sei nem por que eu fui aquela vez. Me arrependo até hoje.
Todas as casas, foram 2 casas que a gente visitou lá, parentela estranha de quem nos levou, todas as vassouras pra cima. Só faltei dizer assim, eu juro, eu quase falei, quem que são as bruxas dessa casa? Porque eu nunca vi casa desse jeito. Vassoura tudo pra cima, coisa feia, né? Dá vontade de falar. Dá vontade. E também pensa que eu vou receber esse povo aqui na minha casa? Nunca, jamais. Não sou obrigada. Ah, eu já tô nessa fase também. Ainda mais com o coronavírus, né? Do portão para fora, né? Então, veja bem. Para você, meu irmão, minha irmã, enjoado, faça um sacrifício nesse Natal se você for convidado para comer na casa de alguém. Que eu espero que não, por causa da pandemia. Mas se você for convidado, você não gosta, então você não pega, ou então pega pouquinho, né? Come outra coisa, fica feliz, faz aquela cara, porque assim, você tem outros 364 dias do ano para ser feliz, entendeu? Para comer o que você quiser, para você deixar de comer, por aquilo que você não gosta. Você não tá comendo caqui marrento, você tá comendo passas. Ah, mas ainda é de peças. Ninguém precisa saber. Aliás, se você começar a falar isso, ninguém mais te convida. Aí eu tô rogando uma praga mesmo. Tomara que ninguém mais te convide pra ceia nenhuma. Por quê? Porque causa mal-estar pro anfitrião. O anfitrião foi lá, preparou ou adquiriu a ceia, né? Então bota a mãozinha na consciência, porque você não é maior que Jesus Cristo e muito menos o dono da casa lá que você tá indo. Agora, se você é o dono da casa, você pode pedir desculpas, né? Mas você pode também dar uma educada na pessoa. Fala assim, ó, você não gostou, não precisa comer. Tá? Mas eu, assim, aí você fala, ó, de enjoado já basta eu, entendeu? Eu faço a comida que eu quero. Eu acho tão feio neto, bisneto, chegar na casa da avó e não come esse negócio. Você não tá, ó, piá, você não tá na tua casa. Depois a gente não sabe porque que a geração tá um lixo, né? Pai passando o pano pra esse povo enjoado. Aliás, eu tava conversando aqui, eu moro perto de uma área militar, quartel mesmo, do exército. E de uns tempos pra cá eu vi um negócio, me julguem, mas filho frouxo, ainda bem que eu não criei filho frouxo, porque eu não tenho. Porque eu odeio filho dos outros frouxo. Aí o que acontece? Tem um período aqui que o pessoal faz o alistamento e passa uma temporada lá como soldado, recebe salário e tudo. Aí tinha uma época que era assim, o povo era dispensado, cada um ia para sua casa, porque é homem feito, né? 18, 19 anos, 20 anos, sei lá o que idade que entra no exército, vai todo embora sozinho, né? O que eu andei vendo de uns anos pra cá? E é de uns anos mesmo, de 5 anos pra cá. Quando eles saem, quando uma tropa sai, vocês têm que ver no portão, aqui, né? Que eu não tô sempre vendo, mas no dia eu passei. Quando a tropa é liberada, vocês tinham que ver a quantidade de famílias para recolher os caras. Aí eu cheguei e falei para um povo aqui em casa. Tá parecendo aquele povo esperando as crianças da creche. Você quer receber seu filho querido? Você recebe em casa de braços abertos. Mas não faz isso, gente. Desculpa. Isso pra mim é criar filho frouxo. O piá tem que entender que vai uma hora a mãe vai faltar, o pai vai faltar e não vai ficar passando a mão na cabecinha de ninguém não, viu? O mundo não passa a mão na cabecinha de ninguém. Depois não sabe por que o piá dá uma degringolada e vai morar na rua. Porque o cara tá todo quebrado por dentro. Porque a realidade dele foi quebrada, ai, fragilzinho, princeso, né? O cara tem que ser criado pra ser homem, gente. Mas não é um ou outro. Foram várias. Teve um período aqui que tava difícil até pra andar na calçada. O cara pede um Uber, pede um táxi, vai com o colega, até aí tudo bem. Aí depois a pessoa aqui de casa falou bem assim, pois é engraçado que teve uma vez que uma mãe tava esperando o piá dela sair lá na hora de dispensar as tropas. Sabe? Parecia que o piá tava saindo do presídio. Porra. Aí você vai falar assim, você acha errado? Não, gente, o cara tá passando por uma disciplina militar. Ele tem que entender que ele precisa voltar para casa, tem uma família de fato. Mas ele tem que entender que vai chegar uma hora da vida que não tem ninguém para buscar ele não, meu filho. Ele que venha sozinho. Né? Ele que venha sozinho. Porque se acontece um período de guerra, né? Imagina se acontece um período de guerra. Aí quantas mães vão estar lá na frente do front, né?
para receber o piá, ainda leva um balaço. Eu não, nem duvido. Olha, gente, tem coisa que às vezes por isso que eu falo, você, né, tem gente que vai me julgar muito, muito fortemente aqui. Mas isso não é criar um filho pro mundo. Isso é criar um filho frouxo, porque o piá sempre vai achar, mamãe tá sempre me esperando. Seja um pouco mais firme. Às vezes o cara vai ser deslocado lá para a parte de fronteira, Bolívia, sabe aqueles fronteira da Amazônia, região fronteiriça que tem guerra mesmo de traficante, que o cara tem que sair de barco, sair no meio do mato, ainda tem cobra, tem animal peçonhento, tem onça e para piorar ainda dentro daquela tropa tem os caras que não se gostam, né? Aí é difícil, né? Aí quem que vai ajudar depois? Se fica pior do que reality show. Aí você não gosta de um cara não gosta do outro e quem que vai depois fazer duplinha lá? Tem que montar as coisas, preparar comida, preparar o fogo, entendeu? Então são coisas que precisam ser controladas. Vai achar que mamãe vai estar lá? Entendeu? Um dia eu ouvi de uma... Era uma mulher do esoterismo, fiz uns cursos aí, mas uma coisa, essa guria tinha razão. Quer dizer, vocês mães ficam criando uns filhos babaca, frouxo, né? Filhinho de mamãe, fica passando a mão na cabeça. É por isso que esses caras não conseguem casar direito, não monta família, ainda bate na mulher, né? Não tem responsabilidade, acha que a vida é oba-oba. Ah, gente, desculpa. Vai me desculpar. Né? Você pode me chamar de retrógrada. Mas depois não vai reclamar que seu filho, sei lá, foi para as drogas. Foi para não sei aonde. Que o piá fica chorando toda hora no WhatsApp, entendeu? É duro, né? A vida é dura, sabe? Às vezes a gente chega mesmo... É lógico que eu também tenho meus problemas, né? Mas infelizmente, por que a gente vê tantas mulheres não é questão do empoderamento, eu estou falando uma coisa real. Por que existem tantas mulheres em posições que antes eram ocupadas por homens? Porque o homem não está nem aí, minha filha. Aí tem a mulher que dirige o ônibus, tem a mulher que é piloto de avião, tem a mulher que dentro da corporação dos bombeiros lá, eu nunca vou esquecer, né? A de alta de patente, assim, uma patente razoável, pilotando helicóptero e salvando as vítimas em Brumadinho, tendo que ficar no ar ainda. Aquela cena, né? Lá do ano passado, que foi ver é uma mulher bombeira, acho que é capitã, e ainda tendo que manter a tranquilidade ali com o helicóptero no ar para dois caras tentar colocar uma vítima lá daquela jossa de Brumadinho, daquela lama maldita, não é? Mulheres cientistas e ainda assim mulheres desvalorizadas. Não tem tantas mulheres na política, não tem tantas mulheres com a voz ativa, ainda apanhamos, sofremos feminicídio, violência dentro de casa, chamam a gente de burra, de tudo que é nome, para os caras ser o quê? Um bando de jossa. Vocês vão me desculpar, mas tem homem muito frouxo por aí. E como que a gente está criando essas crianças? Hã? Né? Eu sei que o pitaco é esquisito, mas ao mesmo tempo temos que criar pessoas realmente que tenham um fortalecimento emocional grande. Claro que vai ter hora que vai dar depressão, choradeira, vontade de chutar a porta, né? As revoltas da vida, que a gente fica lá rodeando o toco podre da nossa vida, sempre tem. Eu também já, esses dias eu fui fazer a confissão, o padre já aproveitou, fez um direcionamento espiritual. É verdade mesmo. Foi meio que um diretor espiritual na hora, assim. E realmente eu tava lá rodeando um toco podre da minha vidinha. Por quê? Por causa de um medo antigo, né? Que eu sofri perseguição. Aliás, eu nem sei onde é que tá a pessoa que sempre denegriu a minha vida profissional, né? Então minha vida parou. Mas depois eu pensei, não, eu tenho que tentar, né? Já que estou na graça de Deus, não dá para ficar chorando minha vidinha inteira, né? Entregar, às vezes, colocar a responsabilidade da minha vida nas mãos de outras pessoas e colocar culpa em cima das outras. Né? Eu também tenho que tomar as rédeas da minha vida, certo? Então, lógico que tem tudo isso. Mas vai me desculpar se você age assim, se a senhora, mamãe, age assim. Tá na hora de liberar o filho para ser homem, com responsabilidade. Não é para ser macho, eu ia falar uma palavra. Não é para ser macho ruim, fracote, covarde, que bate em pessoa
de idade ou bate numa mulher, entendeu? Tem que criar um homem com responsabilidades, coisa que é muito difícil, né? Bom, gente, esse pitaco, nem sei, né, porque que avançou nesse pitaco, mas é que hoje aconteceu essas reflexões aí. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, a liturgia então dessa quinta-feira, dia 26 de novembro, é cor verde, o santo de hoje é bem-aventurado Tiago Alberione. Se for lembrado esse santo, é cor branca, mas se não é cor verde ainda, tá? Então a primeira leitura está em Apocalipse 18. Aqui está cortado os versículos. Então é de 1 a 2, depois 21 a 23, aí vai para o capítulo 19, do 1 ao 13 e depois ao 9. Eu, João, vi outro anjo descendo do céu. Tinha grande poder e a terra ficou toda iluminada com a sua glória. Ele gritou com voz poderosa: Caiu, caiu Babilônia a grande. Tornou-se morada de demônios, abrigo de todos os espíritos maus, abrigo de aves impuras e nojentas. Nessa hora, um anjo poderoso levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho, atirou-a no mar, dizendo: Com esta força será lançada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será encontrada. O canto de arpistas e músicos, de flautistas e tocadores de trombeta, em ti nunca mais se ouvirá, e nenhum artista de arte algum em ti jamais se encontrará, e o canto do moinho em ti nunca mais se ouvirá. A luz da lâmpada em ti nunca mais brilhará, e a voz do esposo e da esposa em ti nunca mais se ouvirá, porque os teus comerciantes eram os grandes da terra, e com a magia tu enfeitiçaste todas as nações. Depois disso, ouvi um forte rumor de uma grande multidão no céu que clamava: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, porque seus julgamentos são verdadeiros e justos. Sim, Deus julgou a grande prostituta que corrompeu a terra com sua prostituição, e vingou nela o sangue dos seus servos. E repetiram: Aleluia! A fumaça dela fica subindo para toda a eternidade. E um anjo me disse: Escreve: Felizes são os convidados para o banquete das núpcias do Cordeiro. Palavra do Senhor. O salmo de hoje está no 99, com o refrão: São bem-aventurados os que foram convidados para a ceia nupcial das bodas do Cordeiro. Aclamai ao Senhor a terra inteira, servi ao Senhor com alegria, ide a ele cantando jubilosos. São bem-aventurados os que foram convidados para a ceia nupcial das bodas do Cordeiro. Sabei que o Senhor só Ele é Deus, Ele mesmo nos fez e somos seus, nós somos seu povo e seu rebanho. São bem-aventurados os que foram convidados para a ceia nupcial das bodas do Cordeiro. Entrai por suas portas dando graças, em seus átrios com hinos de louvor. Dai-lhe graças, seu nome bendizei. São bem-aventurados os que foram convidados para a ceia nupcial das bodas do Cordeiro. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus, sua bondade perdura para sempre, seu amor é fiel eternamente. São bem-aventurados os que foram convidados para a ceia nupcial das bodas do Cordeiro. O evangelho de hoje está em Lucas 21, versículos 20 a 28. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ficais sabendo que a sua destruição está próxima. Então os que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas. Os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se. O que estiver no campo não entre nas cidades, pois esses dias são de vingança, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Infelizes das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá uma grande calamidade na terra e ira contra este povo. Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos infiéis até que o tempo dos pagãos se complete. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Palavra da salvação. Bem, aqui termina a liturgia da palavra. E também outra situação que me deixou um pouco revoltada foi uma notícia. Na verdade, a notícia é meio antiga. Em agosto, aqui no Paraná, eu não sei precisar se é aqui na cidade de Curitiba ou se é em alguma outra região do interior, acho que é no interior. Uma câmera de segurança flagrou um carro, na verdade assim, a mulher saiu, largou uma caixa embaixo de uma árvore. E aí a vizinha, mas isso muito tempo depois, horas depois,
uma das moradoras da casa foi ver o que estava acontecendo, porque havia um barulho, foi ver na caixa que o carro abandonou, então era um casal, provavelmente, duas pessoas no carro, né? Mas dava para ver que quem abandonou foi uma mulher, tinha abandonado um nenê recém-nascido. Essa criança já entrou para adoção e agora, nesse mês de novembro, esse casal foi descoberto. Depois de uma investigação e tudo, descobriram quem que era a placa, provavelmente a placa do carro, quem eram as pessoas, e foi verificado que ainda a mulher deu um nome para essa criança, tinha um registro de certidão de nascimento. E isso é muito triste, porque no caso, um pessoal aqui em casa achou que era porque estava faltando comida. Eu falei, não, mamãe, isso não. Né, eu falei para, olha, não é comida, isso é falta de vergonha na cara, isso é egoísmo da pessoa. Porque a pessoa tem carro, ela pegou uma caixa e pinchou a criança recém-nascida fora para morrer, entendeu? Porque se fosse para viver, ela tinha deixado na frente de qualquer lugar onde tinha gente. Mas graças a Deus tinha, aqui no Brasil tudo é câmera de segurança, tem que ter mesmo. Tem que ter para resolver uns assuntos aí, sabe? Entendeu? E era um dia chuvoso ainda por cima. Então, que tipo de geração é essa que fica no oba-oba? Ainda tem que agradecer que a mulher não abortou essa criança, né? Ainda tem que agradecer, né? Não matou a criança. Porque há casos em que a pessoa pincha a criança e não há tempo hábil de um outro ser humano ir buscar ela. De encontrar, como já aconteceu. Abandonaram num terreno baldio e infelizmente os bichos comeu. Ai, horrível. Ou jogou na vizinha, entendeu? Ixi, tem de tudo. E as pessoas, assim, eu acho engraçado que é só chegar no conselho tutelar e falar, eu não tenho condições psicológicas. Fala de uma vez, eu não tenho condições de cuidar dessa criança. Eu quero deixar na adoção. Eu sei que é difícil, existem meios legais. Hoje em dia você não pode abandonar na frente de uma casa e a pessoa da casa acolher e adotar, porque isso é contra a lei. A primeira coisa é acionar sempre a polícia, o conselho tutelar, para que a criança seja levada para adoção, até descobrir quem que são os pais ou a mãe, né? Existem outras situações diferentes, por exemplo, moradores de rua, que dão à luz, por exemplo. Acontece, moradoras de rua, né? Mas nesse caso, não é fome, é falta de vergonha na cara, é falta de assumir a responsabilidade. E pior, tem tanta gente querendo ter filhos, né? E não consegue, e tem gente que, nossa, mal fez, mal aconteceu, já tem nenê e já abandona, quando não aborta. E outra situação também nesse mês de novembro que eu ouvi aqui no Paraná, no meu estado, que durante essa pandemia cresceu, a polícia, né, está interceptando todas as pessoas que estão fazendo venda ilegal de remédios abortivos vindo do Paraguai e que infelizmente está sendo muito comum no Facebook, no WhatsApp, tá? Tem gente que arrecadou milhões de reais com a venda desses comprimidos e para piorar, ainda tem gente que tem a capacidade de mostrar o efeito, ou seja, mostra o feto na mão. Essa foi a notícia mais tenebrosa do mês de novembro aqui para o meu estado. Então, o número de venda ilegal de remédios abortivos cresceu imensamente só no meu estado, porque é perto da onde? Eu moro em Curitiba, moro no outro extremo. Foz do Iguaçu está longe, mas ali é porta de entrada para tudo, certo? Armas, drogas, tudo, e inclusive remédios. Então, se você conhece, meu irmão, minha irmã, você andou sabendo de contato de WhatsApp de venda ilegal de remédios abortivos, você faça o favor de fazer uma denúncia anônima para a polícia, porque isso é grave. Aqui no meu estado cresceu mais uma coisa infinita, porque o casal foi descoberto um valor absurdo de dinheiro na conta. De tanto que eles venderam. E para piorar ainda tem gente que não, o remédio funcionou, ainda mostrava o feto. Ai. Para provar para o casal que funcionou, né? Mostrava o feto na mão, gente, via WhatsApp. Então aqui foi desmantelado esse casal, estão sendo vigiados com tornozeleira eletrônica, mas se você souber de um caso assim, denuncie anonimamente, sim, faça isso. E se você sabe de um casal que infelizmente a mãe não tem condições psicológicas, financeiras para manter uma criança, procure os meios legais de adoção, certo? Procure saber. Porque às vezes a pessoa não tem condições psicológicas e emocionais para cuidar da criança, certo?
foi dado o aviso. Tá bom, gente? Um abraço a todos, fiquem na proteção da Sagrada Família, fiquem na paz de Cristo. Paz e bem.